Boa noite. Movimenta um pouquinho o corpo. Quem precisar muda um pouquinho de posição. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos seguir a leitura do Thich Nhat Hanh. Eu busco refúgio na Sangha. Capítulo 2. Caminhe como uma Sangha. Sangha é comunidade, né? Pessoalmente, desejo que o século XXI seja chamado de século do amor. Porque necessitamos desesperadamente de amor. O tipo de amor que não produz sofrimento. Se não tivermos suficiente bondade e compaixão, não seremos capazes de sobreviver enquanto planeta. Nossos problemas no século XXI não são os mesmos que Buda, seus amigos e discípulos encontraram durante suas vidas. Atualmente, a meditação deve ser praticada coletivamente, na família, na cidade, na nação e na Sangha de nações. Há um Buda que supostamente nascerá para nós chamado Maitreya, ou bondade amorosa, o Buda do amor. O Senhor Buda, a Senhora Amor, o Senhor Amor, a Senhora Amor. Uma Sangha que pratica bondade e compaixão é o Buda que precisamos para o século XXI. Cada um de nós é uma célula no coração de Buda do amor. Cada célula tem seu próprio papel a cumprir. E não podemos nos dar ao luxo de perder nenhuma de nossas células. Temos que permanecer juntos. Temos o poder de trazer Sangakaya, o corpo da Sangha, e o Buda Maitreya à existência pelo simples ato de sentarmos juntos e praticarmos profundamente. Portanto, o próximo Buda pode não assumir a forma de um indivíduo. No século XXI, a Sangha pode ser o corpo de Buda. Temos o poder de trazer o próximo Buda à existência neste século. Se sentarmos juntos e praticarmos o olhar profundo, podemos trazer o Sangakaya e o Buda à existência. Todos nós temos o dever de trazer esse Buda à existência, não apenas por nosso próprio bem, mas pelo bem de nossos filhos e do planeta Terra. Isso não é auto-engano ou excesso de otimismo. Isso é uma real determinação. O que é uma Sangha? Uma Sangha é uma comunidade de amigos que praticam juntos o Dharma com o objetivo de produzir e manter a atenção plena. A essência de uma Sangha é atenção plena, compreensão, aceitação, harmonia e amor. Quando não encontramos isso em uma Sangha, esta não é verdadeira, e você deve ter a coragem de dizer isso. Mas se encontrar esses elementos, saberá que tem a felicidade e a sorte de estar em uma verdadeira Sangha. Em Mateus, no Novo Testamento da Bíblia cristã, encontramos esta afirmação: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nessa passagem, Jesus descreve seus seguidores como sal. O alimento precisa de sal para ficar saboroso.
A vida precisa de compreensão, compaixão e harmonia para ser digna de ser vivida. Essa é a contribuição mais importante para a vida que os discípulos de Jesus podem trazer ao mundo. Significa que o reino do céu tem que ser realizado aqui, e não em algum outro lugar, em que os cristãos precisam praticar de um modo que se tornem o sal da vida e uma verdadeira comunidade de cristãos. O sal também é uma imagem importante no cânone budista, e este ensinamento cristão é equivalente ao ensinamento de Buda sobre a sanga. Buda disse que a água nos 4 oceanos tem apenas um gosto, o gosto do sal. Assim como o seu ensinamento tem apenas um gosto, o gosto da liberdade. Temos que praticar para nos tornarmos o sal. Quando dizemos eu busco refúgio na sanga, isto não é uma afirmação, é uma prática. Nas escrituras budistas é dito que existem 4 comunidades: os monges, as monjas, os leigos e as leigas. Mas eu também incluo elementos que não são humanos na sanga: as árvores, água, ar, pássaros e assim por diante. Podem também ser membros de nossa sanga. Uma linda trilha também pode ser parte de nossa sanga. Uma boa almofada também. Podemos tornar muitas coisas elementos de apoio de nossa sanga. Essa ideia não é inteiramente nova. Ela pode ser encontrada em todos os sutras e no Abhidharma. Sutra é um ensinamento dado por Shakyamuni Buda aos seus discípulos, e Abhidharma é a compilação mais antiga da filosofia e psicologia budista. Um seixo, uma folha e uma dália são mencionados no Sutra Sadharma Pundarika. Sadharma Pundarika. É dito no Sutra da Terra Pura que se você estiver atento, quando o vento soprar nas árvores, você vai escutar o ensinamento dos 4 estabelecimentos da atenção plena, o caminho óctuplo e assim por diante. O cosmos inteiro está pregando e praticando o Buda Dharma. Se você estiver atento, vai entrar em contato com essa sanga. Ele traz 2 notas aqui embaixo que eu vou ler para vocês, sobre a atenção plena e sobre o caminho óctuplo. Atenção plena. Os 4 estabelecimentos da atenção plena são remanescentes estabelecidos na observação do corpo no corpo, sensação nas sensações, a mente na mente e os objetos da mente nos objetos da mente. Para saber mais acerca dos 4 estabelecimentos da atenção plena e para uma análise detalhada do Sutra sobre os 4 estabelecimentos da atenção plena, ver Thich Nhat Hanh, o livro Transformação e Saúde. E a nota sobre o caminho óctuplo. O caminho óctuplo consiste em visão correta, pensamento correto, atenção plena correta, fala correta, ação correta, esforço correto, concentração correta e meio de subsistência correto. Sanga enquanto nossas raízes. Não creio que Buda quisesse que abandonássemos nossa sociedade, nossa cultura ou nossas raízes para praticar.
A prática do budismo deveria ajudar as pessoas a voltar para suas famílias. Deveria ajudar as pessoas a retornar à sociedade para redescobrir e aceitar as coisas boas que existem em sua cultura e reconstruir o que não é bom. Nossa sociedade moderna cria muitas pessoas jovens sem raízes. Elas são desenraizadas de suas famílias e de sua sociedade. Elas vagueiam por aí sem ser exatamente seres humanos, pois não têm raízes. Muitos deles vêm de famílias desfeitas e se sentem rejeitadas pela sociedade. Vivem nas margens, à procura de um lar, de algo a que pertencer. Elas são como árvores sem raízes. Para essas pessoas é muito difícil praticar. Uma árvore sem raízes não consegue absorver nada. Ela não é capaz de sobreviver. Mesmo se praticarem intensivamente durante 10 anos, a transformação será muito difícil para elas. Se permanecerem uma ilha, se não conseguirem estabelecer vínculos com outras pessoas. Uma comunidade de prática, uma sangha, pode proporcionar uma segunda chance para uma pessoa jovem, oriunda de uma família desfeita ou alienada de sua sociedade. Se a comunidade de prática estiver organizada como uma família, com uma atmosfera amigável e calorosa, os jovens podem ter sucesso em sua prática. O sofrimento, dukkha, é um dos maiores problemas de nossa época. Em primeiro lugar, temos que reconhecer esse sofrimento e admiti-lo. Depois, precisamos investigar profundamente a sua natureza para encontrar uma saída. Se olharmos para a situação atual em nós mesmos e em nossa sociedade, veremos muito sofrimento. Devemos chamá-lo pelos seus verdadeiros nomes: solidão, sentimento de estar isolado, alienação, divisão, a desintegração da família e a desintegração da sociedade. Nossa civilização, nossa cultura tem sido caracterizada pelo individualismo. O indivíduo quer ser livre da sociedade e da família. O indivíduo não pensa que precisa buscar refúgio na família ou na sociedade e considera que pode ser feliz sem uma sangha. É por isso que não temos solidez, não temos harmonia, não temos a comunicação de que tanto necessitamos. A prática é, portanto, adquirir raízes. A sangha não é um lugar para se esconder, de modo a evitar nossas responsabilidades. A sangha é um local onde se pratica para a transformação e a cura do eu e da sociedade. Quando você estiver forte, poderá voltar para a sociedade e ajudá-la. Se a sua sociedade estiver com problemas, se a sua família estiver desfeita, se a sua igreja não puder mais proporcionar uma vida espiritual, você buscará refúgio em uma sangha para que possa recuperar a sua força, a sua compreensão, a sua compaixão e a sua confiança. E daí, por sua vez, você poderá usar essa força, compreensão e compaixão para reconstruir sua família e sociedade, para renovar a sua igreja, para resgatar a comunicação e a harmonia. Isso só pode ser feito na condição de uma comunidade, não como um indivíduo, mas em sangha. Para que possamos desenvolver algumas raízes, precisamos do tipo de ambiente que pode nos ajudar a nos tornarmos enraizados. Uma sangha não é uma comunidade de prática em que cada pessoa constitui uma ilha, incapaz de se comunicar com as outras. Isso não é uma verdadeira sangha.
Nenhuma cura ou transformação irá resultar de uma sanga assim. Uma verdadeira sanga deveria ser como uma família na qual existe um espírito de fraternidade. Existe muito sofrimento, sim, e temos que abraçar todo esse sofrimento. Mas para nos fortalecer, devemos também entrar em contato com os elementos positivos. E quando estivermos fortes, poderemos abraçar o sofrimento em nós e à nossa volta. Se virmos um grupo de pessoas vivendo conscientemente, capazes de sorrir, de amar, adquirimos confiança em nosso futuro. Quando praticarmos a consciência da respiração, do sorriso, do descanso, da caminhada e do trabalho, poderemos nos tornar um elemento positivo na sociedade e iremos inspirar confiança à nossa volta. Esta é a maneira de evitar que o desespero nos domine. É também um modo de ajudar a geração mais jovem a não perder a esperança. É muito importante vivermos nossa vida diária de uma maneira que demonstre a possibilidade de um futuro. Eu vou parar porque ele vai seguir. Precisamos de uma sanga. Ele está indo agora em pequenos trechinhos. Eu li 2, 3 juntos, mas eu vou parar nesse para a gente poder conversar um pouquinho. Já são quase 8 horas. Que bonito, né? Ele usa muito a palavra amor, que a gente não ouve muito, né, nos textos budistas. Isso é bem característico do Thich Nhat Hanh. Essa ideia da árvore, das raízes, também eu achei bem forte. E como ele traz os elementos da natureza na fala dele, né? Ele não exclui, ele não trata seres humanos só, né? Algumas correntes até usam ainda falar em seres sencientes. A gente não fala mais em seres sencientes, porque quem não é senciente, de fato, né? Então a gente não separa mais, mas os textos clássicos separam. Então eu gosto muito de como ele linka tudo, né? E ele traz essa questão de que a gente precisa estar forte também para dar apoio, para dar sustentação, né? Se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer isso. É melhor não tentar, né? Se você não estiver forte. Então, o primeiro passo é se fortalecer, né? Abraçar, como ele fala, abraçar esse sofrimento em nós, reconhecer o sofrimento e praticar essa respiração consciente, né? Essa ideia do sorriso que ele fala, da compaixão, da compreensão. Ele fala aqui dos jovens, mas a gente pode pensar, não precisa separar, né? Não precisa ser jovens hoje para estar se sentindo solitários, né? Às vezes descrentes. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo quietinho hoje? Oi, eu quero falar, o Arro, é a Rosana. Vai lá, Rosana. Não é apenas agradecer por este conteúdo que transborda realmente, como você mesma disse, o amor. Que para mim, o amor é o quinto elemento. Isto se não anteceder a todos os outros elementos. Então, muita gratidão.
por este conteúdo. Esse amor genuíno, né? Sim. Mais alguém? O Arro. Enguete. Eu queria compartilhar, eu lembro que teve uma palestra do Dharma, inclusive eu lembro que foram meio que 2 palestras do Dharma que tiveram lá em São Francisco quando eu estava lá, que os 2 professores meio que fizeram uma ligação de que o Zazen, na verdade, ele é... Porque o Zen não tem muito... A gente não usa muito, né? O amor. Mas o Zazen como sendo esse amor, como sendo essa expressão desse amor, sabe? Do Zen como sendo meio sinônimo de amor. Eu vou até ver se eu procuro o Dharma Talk para ouvir de novo e ver exatamente como que ele fala. Preciso ver se eu consigo achar, porque eu achei bonito. Se você achar importante, assim, porque eu vejo como o Zen não fala mesmo muito, né? Não usa a palavra amor, mas eu ouço às vezes os ensinamentos da Lama Tsering e ela fala mais. Eu acho que tem linhas do budismo que trazem mais essa ideia do amor, porque para a gente é muito familiar, né? A palavra, o sentimento. E eu acho que ele toca a gente de algum, né, com algumas pessoas com mais facilidade, às vezes, do que termos que a gente está mais habituado a ouvir, né? E então, se você achar, seria legal compartilhar. Eu acho que é legal. Sim. Mas alguém... Vou dar uma procurada já, a hora que a gente sair daqui. A hora que a gente sair E você continua aí, em Pirinópolis. Pirinópolis, total. Pirinopolina. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? O amor. Oi, Foguete. Boa noite. Boa noite. É uma coisa que eu também sempre pensei um pouco nisso, assim, né? No Zen nunca se referia ao amor, né? E uma das coisas que às vezes me passa é que, por a nossa escola ser japonesa, sabe? De ter uma carga assim, cultural, sabe? Não que os japoneses não falem de amor, mas assim, eu não sei, eu acho que de certa maneira tem uma coisa mais de um distanciamento, né? Dessa ser uma experiência tão íntima e tão... Porque eu acho que a experiência eu vou falar iluminação, né? Mas quando você entra em contato com uma verdade tão forte assim, você entra em contato com amor, né? Só que isso é de cada um, né? É tão íntimo e tão individual, e eu tenho a sensação de que o Zen deixa isso para que cada um entenda da sua maneira, assim. É isso. Pode ser, porque a gente fala muito da compaixão, né? No Zen, né? Na nossa ordem fala sabedoria e compaixão, coração compassivo, né? Não fala realmente o amor, talvez porque culturalmente mesmo, como você falou, a cultura ocidental trata do amor num outro campo, né? Fala muito mais desse amor, desse amor afetivo, romântico, de casal, e não esse amor genuíno, né? A Tenzin Palmo, ela fez uma palestra que ela fala sobre o amor genuíno. É bem bonito. Ela compara os dois tipos, né? E ela linka total com a prática, total com o caminho, né? Com o budismo. E você vê, o Thich Nhat Hanh é Zen, né? Ele não é de outra tradição. Ele é Zen, só que é um Zen vietnamita. Mas é uma pessoa que viveu a guerra, né? Passou a guerra, viu muito sofrimento, abriu né? Renunciou à vida, deu a vida para esse tipo de causa. Então eu acredito que ele encontrou palavras que pudessem acessar as pessoas daquele contexto, né? E muitas vezes é isso, uma palavra
toca uma pessoa que não toca a outra, né? Que alguém que se não se identifica, se o vocabulário, se a fala conter palavras, você vê, ele fala de Jesus o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro linkando o cristianismo e o budismo. Quer dizer, ele tem uma intenção de acessar as pessoas, né? Então ele se vale de uma fala ampliada, eu acho. Eu vejo como um meio expediente de Buda para tocar um maior número de pessoas, para acessar um maior número de pessoas, né? Então, se a palavra não é muito familiar para o Zen, o amor, mas ela chega no lugar que é para chegar, não vejo por que não usar, né? Eu acho que é um pouco por aí que eu penso, pelo menos. Alguém mais? Quem está aí na tela? É a Carla? É a Carla. Ai, que está meio escura aqui. Contra a luz. É verdade, que está um pouco escuro aqui. Eu estava pensando, né, que na hora que um dos tesouros é não fazer o mal, né, fazer o bem, tem amor aí, tem muito amor aí, não é? Sim. Não fazer o mal, fazer o bem a todos, não só os meus, é puro amor, né? Não é? Assim, não fala claramente em amor, mas é muito amor aí, não é? Esses são, para quem não sabe, que está conectando agora, são os 3 preceitos puros, né? Que a gente, como budistas, observa, né? Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. É isso aí. Linguagem, né? A gente se conecta à linguagem, né? Elas inspiram, elas provocam, elas alimentam. Então, é importante que existam N maneiras de dizer a mesma coisa, né? Não é ruim. E a gente vai se conectando a uma linguagem, a uma forma, né? Muito bom. Mais alguém? Ai? Oi, é Caio. Estão me Caio. ouvindo? Tô te ouvindo. Ai. Desculpa. Não, é só um comentário que, para complementar, que eu acho legal que o Thich Nhat Hanh fala bastante disso, né? Ele traz o amor, mas também eu já vi em alguns vídeos dele em palestras no YouTube, que ele também sempre traz essa necessidade de trazer o que é o amor verdadeiro. Porque hoje em dia as pessoas também falam, eu amo hambúrguer, eu amo lasanha, eu amo... Então isso também dá uma banalizada, né? Então eu acho que talvez esse seja um cuidado que algumas tradições têm, porque também falar de amor hoje em dia tá para todo lado e no marketing de um jeito que às vezes você tá... Então de que amor você está falando também, né? Então ele traz o amor, mas ele também faz questão em alguns vídeos de trazer o que é esse amor verdadeiro, de fato, né, genuíno, que diferenciar disso. Sim, de esclarecer, né? É importante para não correr o risco de banalizar, como você falou, né? De até dizer, se eu sou Buda, tudo que eu faço é Buda, manifesto. Não é assim, né? Porque senão a gente cai no risco de banalizar, né? De ser simplista com as coisas. É isso aí. Mais alguém? Dá tempo de eu falar uma abobrinha? Dá! E aí, nosso socaco? Tudo bom? Eu estava só pensando assim, se igual a gente está falando dos 3 preceitos puros, se tem como eu fazer o bem sem amar, porque talvez a gente esteja associando, né? Mas será que eu consigo fazer o bem sem necessariamente amar? Será que eles estão associados, os 2 sentimentos, ou a ação de fazer o bem com amar, né? Fica aí a pulguinha. Depende do que você considera esse amar, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Um é uma ação e o outro é um sentimento, né? Porque fazer o bem sugere um ato, né?
E o que motiva o ato de fazer o bem pode ser esse amor genuíno, né? Mas são todas expressões talvez para a mesma coisa, são palavras, né? O que importa é realmente a tua compreensão no ato, na ação, né? O que está envolvido nisso, né? Mas é isso. Vamos encerrar? Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Eu queria dizer que eu amo vocês